Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Projetos Bereanos. Como a gente tem falado, estudando tudo à luz das Escrituras, e hoje a gente vai falar sobre aquela pergunta que foi lançada. A palavra de Deus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e abatidos ou oprimidos, eu vos aliviarei. Como entender esse texto à luz do que Jesus contou ou do que o povo na época de Jesus vivia? E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Para poder esclarecer e entender um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos seguir para a aula? Então vamos lá. Começar a nossa primeira aula. Vinde a mim, né? Esse é o nosso slide para facilitar. Vinde a mim. Entendendo Mateus 11:28 no contexto dos dias de Jesus. Aí o nosso texto base é: Vinde a mim, né? Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A nossa fonte é a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática. E agora a gente vai começar a entender esse contexto de Jesus, né? A gente deve lembrar primeiro o contexto cultural. Nos dias de Jesus, Israel estava dominado pelo Império Romano. O povo sofria economicamente, politicamente, emocionalmente. Os impostos eram, assim, absurdamente pesados, não é verdade? Então, eu creio que a gente tem que pensar, você e eu devemos pensar assim, quando Jesus disse isso, ele não estava falando de. Ele não estava falando assim, sentado num palácio, longe da dor do povo, entende? Pelo contrário, Jesus estava no meio do povo, não é verdade? A gente vê isso claramente. Jesus estava no meio do povo e, justamente por estar no meio, ele participava, ele vivia, ele contextualizava. Então, ele estava dentro do povo que estava sendo oprimido. Ele estava dentro desse cenário cultural, político da época. Então, a gente pode analisar assim: o povo judeu, naquela época, vivia um dilema. Era sobrepujado por Roma, mas ali também era o limite onde começava o território persa. Havia uma guerra de territórios entre persas e romanos. E aquele local, Israel, era justamente aquela região ali, era como se fosse uma faixa de Gaza, divisão de domínios. E o povo romano dominava, o Império Romano dominava sobre Israel. E havia uma preocupação muito grande, sabe, dos persas não avançarem ali. E a gente sabe muito bem, só um contexto histórico, o povo judeu ele vivia debaixo, no caso do domínio romano. Impostos eram altíssimos. Soldados romanos, eles não tinham o menor pudor em humilhar as pessoas. Até porque eles eram segregados, os judeus eram segregados por serem judeus. A violência imperava a todo momento. A injustiça era normal naquele local. Muitos trabalhavam muito e continuavam pobres, não conseguiam. Era, era uma situação miserável, miserável mesmo, da maioria do povo. Muitos trabalhavam e continuavam naquela condição. E além disso, a gente pode retratar ainda que existia um peso religioso enorme colocado pelos líderes da época. Concorda comigo? Jesus fala sobre isso. A gente pode usar como referência bíblica aqui. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Mateus capítulo 22, verso 17. Essa pergunta mostra como os tributos romanos faziam parte da vida diária. E o outro exemplo é: mostrai-me a moeda do tributo. Mateus 22, 19. O povo carregava um peso social enorme naquele período. Não é verdade? E Jesus conhecia. Jesus conhecia. Agora, né, nesse segundo slide aí, havia também opressão religiosa. O que isso quer dizer?
Os líderes religiosos da época haviam transformado a fé em um sistema. Olha só, a gente acaba vendo xerox das coisas, ou melhor, que hoje acaba sendo xerox daquilo que a gente via anteriormente. Os líderes religiosos da época haviam transformado a fé em um sistema pesado e sem misericórdia. Jesus criticou isso fortemente. A gente tem isso lá em Mateus, capítulo 23, versículo 4. Ele fala assim sobre os fariseus: pois atam os sacerdotes, fariseus, os religiosos, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E com isso a gente percebe que o povo vivia cansado. Cansado de quê? Das cobranças, das tradições, da culpa, da pressão religiosa. Não é verdade? Pensa nisso. Ó, você tem o Império Romano dominante, você ainda tem, além do Império Romano dominante, você ainda tem um grupo religioso que dominava naquela época e ao invés de ajudar o povo, não era um país laico, ali não era uma questão de ser laico, ali era uma questão de você ter a sua religião, todos conhecerem a cultura judaica, todos conhecerem a Torá, e exatamente aí, os religiosos predominavam, dominavam. Hoje seria mais ou menos assim, não mexe no ungido, o ungido fala, você só obedece. Então seria mais ou menos o que a gente vê hoje. Você vê nas igrejas neopentecostais e muitos movimentos é, falas e falas e falas de promessas de vitória, de sucesso, quando na verdade às vezes o membro ou a ovelha passa 10, 20, 30 anos e ele só vê uma prosperidade material ao olhar para o seu líder. Para ele mesmo, ele não consegue ter uma prosperidade material. Ele vive sempre à beira da miséria, porque eles extorquem. A própria palavra de Deus diz no Velho Testamento, em Ezequiel, se eu não me engano, o Jeremias, de que Deus tratará com aqueles que esfolam as ovelhas. E isso é muito sério. Aí a gente vê o povo judeu, né, debaixo do domínio romano. Aí depois você olha, vem os fariseus, os doutores da lei, transformando a fé ou transformando a fé em um fardo pesado, não é verdade? O povo carrega o quê? Carrega culpa, medo, pressão espiritual o tempo inteiro. Aí olha só essa frase que eu acabei de falar. Ela até me fez refletir agora. O povo carregava culpa, medo, pressão espiritual. Quantas vezes isso não acontece hoje? O povo, as ovelhas carregam medo, pressão espiritual, cargas sobre eles, né? Por medo de serem amaldiçoados, por medo de serem amaldiçoados pelos seus líderes, dizendo que se vocês não obedecerem, se vocês não militarem em função da igreja, não que você não deva fazer algo acerca disso, que você não deva fazer para o reino, não deva fazer para Cristo, não deva dar testemunho, não deva. Mas eles, Jesus classifica, Jesus classifica, Jesus faz juízo de valor, Jesus aponta o erro deles e fala assim: fardos pesados, fardos pesados. Vocês colocam fardos pesados sobre a vida de cada um dos seus. Então, a gente percebe que quando Jesus fala: vinde a mim, os cansados e oprimidos, eu penso e a gente vê claramente o quê? Que Jesus também via o sofrimento do povo. Não é verdade? Jesus jamais estava desconectado, né? Jesus não estava desconectado da realidade. Jesus via tudo que acontecia. Ele enxergava a dor das pessoas profundamente. A Bíblia nos ensina que Jesus se esvaziou de si mesmo, não é verdade? Para poder sentir as dores, a fome, a sede, o desejo. A Bíblia nos ensina que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Na parte que tange 100% homem, ele sofreu também como todos aqueles que estavam lá, todos aqueles que sofriam pela mão pesada.
de Roma e pela mão pesada dos sacerdotes. E olha só, Mateus capítulo 9, verso 36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. É exatamente igual a Ezequiel, ovelhas que não têm pastor. E lá em Ezequiel, Deus revela que vai cobrar daqueles que fizeram com que as ovelhas fossem esfoladas, com que as ovelhas fossem desgarradas. Isso é uma responsabilidade que muitas das vezes ela está aqui, está escrita aqui, mas quem lidera simplesmente relativiza e esquece, faz pouco justamente da fala e profecia do Senhor Deus acerca disso. Não é verdade? Agora eu fico percebendo, quando eu leio isso, a gente vê claramente que Jesus percebia o abandono espiritual, porque ele reivindicava isso dos sacerdotes quando ele tinha oportunidade. O abandono espiritual, a dor emocional que cada um sofria, a exploração do povo. Ele viu cada detalhe desse ambiente catastrófico, desse trágico cenário. Ele viu o cansaço não só físico, ele via o cansaço da alma, sabe, do espírito, porque nada acontecia. Agora imagine um amigo te perguntando, mas Jesus sabia do que aquele sofrimento, de todo aquele sofrimento, por que ele então simplesmente não derrubou Roma? Pois é uma pergunta bem séria, né? É uma pergunta bem assim, não difícil de explicar, mas ela é um pouco difícil de entender. Porque se você olhar o contexto cultural, havia uma promessa de um Messias, né? Igual a gente colocou aqui no slide. Muitos esperavam um Messias político. Muitos judeus queriam que Jesus derrubasse Roma pela força, mas Jesus mostrou que seu reino era maior que um reino político. Mas por quê? Quando você olha no Velho Testamento, Deus, desde o Êxodo, Deus sempre à frente das batalhas, cumprindo promessas, né? Cumprindo promessas de que eles alcançarão uma terra que mana leite e mel. Então, você percebe as batalhas que o povo travou debaixo da liderança de Moisés, as batalhas que o povo travou debaixo da liderança de Josué. A gente lembra da fala de Caleb e Josué quando os espias foram, os 12 espias foram justamente ver a terra prometida. Então, você começa a perceber que diante da história, o povo esperava alguém que realmente tirasse do cativeiro. Não é verdade? Veio o exílio babilônico, veio justamente por algum momento da história, os filisteus vieram, dominaram também, e depois a mão de Deus foi sobre eles, e o povo, isso no período dos juízes. Então a gente percebe que a todo momento histórico dos hebreus, Deus estava presente, né? A todo momento histórico do povo, Deus esteve presente. Então, nada mais lógico do que esperar um Messias. Só que, quando esse Messias chega, o coração deles recusa, cauterizado, evita sequer tentar reconhecer Jesus como uma promessa diferente da que eles criaram, não é verdade? Aí Jesus fala assim em João capítulo 18, 36, o meu reino não é deste mundo. Jesus veio primeiro libertar o homem do pecado e da separação. Aí, quem estivesse vivendo lá, pensaria, penso eu, né? Você está vivendo um local de sofrimento. Espera o Messias que vai ser o Salvador, vai ser o Redentor, aquele que vai te resgatar da opressão. E você pensa em algo terreno. Qual a opressão que eu estou vivendo agora? A opressão justamente de Roma, escassez de comida, tributos altos, injustiças, e a gente aqui sofrendo. O que seria mais importante do que uma vida salutar aqui na terra, nesse exato momento? Pois é, Jesus,
como também 100% Deus, ele vem trazer uma proposta de redenção. Ele vem trazer uma proposta de libertação para algo eterno. Não é para algo terreno. Estimativa de vida naquela época, talvez de 50 anos. Jesus vem trazer algo para a eternidade. Alguns creram fielmente nisso, nessa esperança, nessa verdade. E aí que entra a grande virada de chave na história daqueles que aceitaram a Jesus. Agora imagina voltando à questão da pergunta, imagina aqueles que estavam ali, né? Muita gente esperava o Messias, alguém que levantasse um exército e destruísse César. Não vai destruir, porque a proposta de Jesus não era essa. Jesus veio para libertar algo ainda mais profundo. O que seria? A gente pode dizer que seria o coração humano. A gente pode dizer que seria o coração humano. No nosso slide 5, Jesus não prometeu ausência de sofrimento. Jesus nunca enganou ninguém dizendo que a vida seria fácil aqui na Terra. Então veja bem, se alguém diz que a vida vai ser fácil aqui na Terra para o cristão, está em desacordo. Ela nunca vai ser fácil para o cristão, ela vai ser sempre debaixo de muita luta. Mas a grande certeza é de que nessas lutas Deus nunca vai nos desamparar, assim como foi com Davi. Entenda isso. Olha lá, João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas ele completou dizendo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa guerra e essas aflições, ela grandemente, ou de grande parte, tem a ver com essa questão da liberdade e do tormento que o pecado traz, tá? Isso aí é claro e evidente. O alívio prometido de Cristo era paz interior. Veja bem, tá vendo? O alívio prometido por Cristo era paz interior, era esperança, era consolo, era reconciliação com Deus. Não era uma independência de Israel, não era uma independência política e econômica, não. Estava falando do coração, estava falando do pecado, que nós viríamos a ser livres e justificados, separados, povo santo, como diz a palavra. E ele lançava essa palavra para trazer força e o povo continuar, entende? E é a partir daqui que eu quero que você entenda a grande virada de chave, a ponto de fazer com que o povo daquela época, ouvindo essas palavras, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mesmo ouvindo essa frase, eles não... como é que eu vou te falar? Então, é aqui que é a virada de chave, onde o povo que ouve de coração aberto as palavras do Senhor realmente tem uma virada de chave. Eles começam a crer em algo eterno, em algo que tem valor eterno, em algo que tem peso eterno, em algo que a traça e a ferrugem não corrói. Entende? Começa a fazer sentido para eles a eternidade. Vamos avançar aqui? Vamos lá. Porque os cristãos não negavam Jesus mesmo sendo mortos? A gente sabe disso, que eles eram perseguidos. A Bíblia aponta alguns que morreram nesse cenário. Estevão foi apedrejado, outros vieram a morrer depois até da crucificação de Jesus, mas a gente sabe que houve uma perseguição. Muitos morreram, inclusive, no Coliseu. E mesmo assim, a palavra ardia no coração deles, porque eles tinham certeza absoluta. Pensa comigo, você ter certeza absoluta de algo vindouro, de uma eternidade ao lado do Senhor, de uma eternidade pisando em ruas de ouro, de uma eternidade onde não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor, aquele sofrimento de falta de comida, de filhos
desnutrido, nada disso vai ter. Vai ter uma eternidade ao lado do Senhor, com fartura de alimento, com fartura de saúde, com fartura de vida e ainda com o Criador ao seu lado. É uma promessa que não tem como você negociar com as coisas do mundo. Não, não tem como, não dá nem para colocar na balança. E olha só, porque encontravam em Cristo algo maior do que o medo da morte. Hoje a gente tem medo da morte. O próprio crente tem medo da morte. Paulo fala: olhai para o céu, olhai para as coisas celestiais, esquece do mundo, o mundo vai passar. Não que a gente deva parar nossa vida no mundo, não, mas a gente tem que entender que a gente aqui é um povo passageiro. A nossa morada é celestial. Jesus afirmou isso: eu vou para o Pai. Vou preparar morada. Se não fosse verdade, eu não vou-lo teria dito. Ou seja, se não fosse a verdade, eu não estaria dizendo isso para você. Então, você começa a se apropriar dessas verdades que Jesus fala e não tem jeito. O Espírito Santo começa a te dominar e te mostrar que mais vale as coisas celestiais do que as coisas terrenas. Não tem como. Aí ele ainda continua aqui no texto. Vamos lá, no texto que eu preparei. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Paulo fala em sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 35. Depois eu te convido a ir lá, olhar, ler. Mesmo perseguidos, os cristãos permaneciam firmes, porque Cristo havia transformado suas vidas interiormente. Ou seja, pensa em um grupo de pessoas que mesmo no sofrimento está louvando, mesmo na dor está louvando, mesmo no cárcere. Pensa, Pedro e Silas, Paulo e Silas na prisão, mesmo no cárcere, estavam louvando a Deus. Paulo e Silas na prisão, no cárcere, estavam louvando a Deus. E vem, e aquilo tudo se quebra, e o carcereiro fala que vai morrer porque vão matar ele, e acaba que a casa do carcereiro vem a ser salva. Propósito de Deus, interesse do Senhor em que sejamos salvos, nosso coração. Então Jesus vem e apresenta o alívio. Vinde a mim. Esse alívio não é para coisa terrena, mas ele acaba influenciando diretamente na certeza da tua vida. Não é uma fuga da realidade, entende? Esse alívio de Jesus não é uma fuga, é a força para suportar a realidade sem perder a esperança. Entende? Quando você tem esperança em algo. É como alguém que está afundando emocionalmente, depressivo, pensando em várias coisas que a gente não vou falar aqui para não cortar, mas várias coisas contra a sua própria vida, não é isso? E ele acaba mudando o coração dessas pessoas emocionalmente. E a pessoa acaba encontrando uma mão firme dizendo assim: você não está sozinho. Você não está sozinho. E a outra coisa que a gente poderia falar importante, Jesus entendia o sofrimento de cada um deles ali, não é verdade? Porque ele mesmo sofreu, ele mesmo foi perseguido, ele mesmo foi rejeitado, ele mesmo foi humilhado. E a própria palavra nos mostra que ele não revidou em momento algum, ele foi espancado, ele foi crucificado pelo próprio Império Romano. Ou seja, ele não falou sobre dor quando ele disse: vinde a mim, como se fosse uma pessoa de longe, que nunca viveu a dor. Ele fala sobre a dor, a tristeza, vinde a mim, aquele que está cansado, porque ele viveu isso. Ele entrou nesse universo em que vivia o seu povo. Então, quando ele diz vinde a mim, é quase como se dissesse: eu sei exatamente o peso que vocês carregam. Venham, coloquem esse peso sobre mim. Eu acho que talvez seja isso que fez tantos cristãos enfrentarem até a morte
sem negar a fé. Sem negar a fé, sem verbalizar que está negando a Jesus. Eu acho que nos dias de hoje, a gente. Deixa eu avançar aqui. Nos dias de hoje, do jeito que o evangelho é pregado, eu acho que a gente ouviria talvez de alguns pastores e de algumas pessoas que, olha só, o que vale é a intenção no seu coração. Eu vou falar ali que eu adoro César, mas no fundo Deus sabe no meu coração. Não, não, não. Existe uma ligação que não tem como desassociar. É o espiritual e o terreno. Aliás, eu afirmo sempre, o espiritual é, ele é mais verdadeiro, ele é mais real do que o terreno, porque o espiritual ele perpassa essa geração, ele passa por todas as gerações. Então ele é mais realista do que esse momento em que a gente vive aqui na Terra. A própria palavra diz que Deus é espírito. Então, a gente já percebe por aí que não tem como desassociar. Aí eles vão falar sobre o verdadeiro descanso. Depois do convite, Jesus continua. Aí vem a referência bíblica. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Ele não fala de descanso para o corpo, ele fala de descanso para a alma, para o seu espírito. Olha como é profundo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Enquanto o sistema religioso colocava peso, uma sobrecarga, Jesus vem e oferece o quê? Descanso. Por que colocava peso? Senão você está pecando, você está isso, Deus não te agrada de você porque você não deu oferta, não fez isso, não fez aquilo, que você tem que fazer, você tem que doar até morrer, você tem que... Coisas do tipo. E a pessoa ficava com aquela dor no coração, com medo de não ser aceita por Deus, com medo de estar pecando diante de Deus. Isso era muito sério. Mas é tão sério que isso perpassa as gerações. Isso chega até os dias atuais. Hoje a gente vive uma xerox contemporânea dessas coisas. Muitos estão se perdendo, muitas ovelhas estão se esgarrando, justamente por causa de pessoas que não entenderam como liderar, como pastorear e como ser o reflexo de Jesus no que tange ao pastoreio. E talvez isso seja, assim, algo que a gente precise refletir. Mas o Senhor, sabe, ele convida você, e eu tenho certeza, ele restaura. Ele restaura primeiro o quê? Tua alma. Ele restaura primeiro o teu interior. E depois ele te fortalece de dentro para fora. A tua visão de mundo, a tua visão cósmica vai mudar. A tua visão de Deus vai mudar, a tua visão de Cristo vai mudar. Entende? Até a forma com que você vai olhar para a obra redentora na cruz. Você vai começar a olhar isso com mais temor, com mais alegria. Mesmo eu não sendo merecedor, o Senhor foi lá e me resgatou. Porque a taça da ira do Senhor foi derramada sobre Jesus para todo aquele que nele crê pudesse ser justificado diante de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Aquele povo que se convertia nos tempos de Jesus e não tinha medo da morte, entendeu verdadeiramente isso. Paulo entendeu verdadeiramente isso. Pedro entendeu, os apóstolos entenderam. Então a gente vê muitos que vieram depois, a gente vê grandes homens na história que também entenderam isso. Eles aprenderam que, mesmo sendo presos, Roma podia até prendê-los, mas o espírito deles estava livre no Senhor. Eles aprenderam que o verdadeiro consolo, o verdadeiro refrigério só vem do Senhor. Isso eles aprenderam. E, como a gente diz por aí, quando alguém perde o medo da morte, nenhum império
consegue dominar, nenhuma ideologia consegue dominar completamente essa pessoa. Então, a gente vê claramente essa perspectiva. Jesus fala com tanta clareza e com tanta confiança que todos que aderem entendem verdadeiramente que isso ultrapassa as regiões terrenas. A gente tem lá em Mateus 11:28, não foi uma frase desconectada da realidade quando Jesus fala aquilo. Jesus sabia exatamente o que eles estavam vivendo. Ele sabia, é o resumo do que a gente está falando, né? Sabia exatamente sobre a opressão romana, os impostos, falamos sobre isso, sofrimento, medo, peso religioso, a cobrança desnecessária, sabe? Aquela sobrecarga e a desesperança. Porque gerações vinham se passando e nada acontecia. Muito pelo contrário, nada acontecia de bom, só de coisas ruins. E mesmo sem prometer o fim imediato de Roma, Jesus ofereceu algo que nenhum império podia dar: paz, esperança, salvação, descanso espiritual e vida eterna. O Império Romano podia prender corpos, mas Cristo libertava as almas. Você coloca isso no teu coração e você vai viver sob uma perspectiva diferente. Vão vir as adversidades, vão, mas você vai entender que em Cristo há poder, em Cristo há esperança, em Cristo há refrigério, em Cristo há salvação, em Cristo as coisas são passageiras e vai ter uma eternidade sem essa dor, sem esse sofrimento, sem essa lágrima. Reflita sobre isso, tá? Que Deus possa te abençoar, Projeto Bereano. É isso aí, fique com Jesus, que Deus possa te abençoar, Projeto Bereanos. Nos segue lá no canal, ajude a divulgar a palavra do Senhor. Fique com Jesus.